Gustavo, em que momento você começou a flertar com essas questões da memética, dos memes? E, além dessa pergunta, eu gostaria que você falasse também se você usa, se você usa os memes aí na tua vida acadêmica com alunos, na geração de conhecimento. Ô, Deodato, isso foi lá para o início, acho que anos 2000, alguma coisa assim, porque eu estudava filosofia da mente, eu acabei lendo um filósofo que ainda está vivo e que eu considero o maior filósofo vivo, que é o Daniel Dennett. E ele trabalhava com a questão de meme. E eu já gostava muito de biologia, então eu já tinha lido algumas coisas do Richard Dawkins. Na verdade, eu cheguei quase a fazer biologia ao invés de filosofia. E aí acabei encontrando o conceito de meme no Dennett e no Dawkins. E aquilo ali, no momento onde apareceu para mim, era um momento perfeito, porque eu estava saindo de uma visão mais, vamos botar assim, menos científica do mundo e estava indo para uma visão um pouco mais científica e o meme se encaixou perfeitamente. E depois disso, né, o Facebook vai surgir mais ou menos em 2004 e aí eu sempre gostei bastante de internet. Meus pais são engenheiros civis, mas mexem com computação, então minha casa sempre teve computadores. Então, quando começou a ter redes sociais, eu já entrei nas redes sociais. E aí os memes, no sentido tradicional, não no sentido original, apareceram nas redes sociais. E eu me apaixonei pelos memes também, no sentido original, não, desculpa, tradicional. E hoje em dia eu estudo de certa maneira os dois e eu gosto dos dois e uso sim memes, adoro quando os alunos fazem memes, adoro quando eles me mandam, eu mesmo faço, ou então eu sugiro alguma coisa e peço para um aluno que é melhor em computação fazer para mim, e espalho os memes, memes de filosofia normalmente, ou memes comigo mesmo. Eu particularmente sou completamente apaixonado por memes nos ambos os sentidos, na verdade, nos mais variados sentidos que você possa dar a esse termo. Oi, Gustavo. Como vai? Tudo Olá, bom, cara? Tudo bem? tudo ótimo. Chegando a pandemia, claro. Tá joia. Você É. sabe que no futuro, quando os meus netos me perguntarem o que eu fiz durante a pandemia de 2020 e 2021, porque vai virar história, né? Com A certeza. como a de 1918, vai virar história. Sabe o que, é que eu vou responder? Eu Hum. estive viajando a 107 mil ou 108 mil quilômetros por hora em torno do Sol. A velocidade da Terra em torno do Sol, e a gente nem lembra disso, cara. É uma velocidade estonteante. Me fala uma coisa, memética, Sim. para quem nunca ouviu esse termo, o que é memética? É, assim, a maioria das pessoas nunca ouviram o termo, na verdade, né? E é um termo também que eu inclusive, defendo que ele vai cair no esquecimento mesmo. Não é um termo que eu estou tentando fazer um revival dele, não, porque existe uma situação histórica que vai fazer ele cair no esquecimento. O termo meme, que a gente utiliza hoje para memes de Facebook, Twitter, né, que são normalmente frases ou imagens muito curtas, normalmente com sentido cômico, irônico ou sarcástico, que replicam nas redes sociais, ele não surgiu com o surgimento do Facebook. O Facebook, se eu não me engano, surge em 2004. Né? Ele, na verdade, surgiu em 1978, num livro de um biólogo que está vivo até hoje, chamado Richard Dawkins. Hoje em dia, o Richard Dawkins é mais conhecido pelas suas defesas em relação à ciência e defesa em relação ao ateísmo. Mas mais cedo ele fazia mais trabalho dentro mesmo da área da biologia. O trabalho dele não era tanto de política neoateísta como é hoje. E ele escreveu esse livro chamado O Gênio Egoísta. Né? Esse livro é um best-seller até hoje, ganhou vários prêmios. E no Gênio Egoísta, o que ele estava tentando mostrar era que o processo evolutivo ele era melhor entendido sob a perspectiva do gênio. Ou seja, ao invés de imaginar que os indivíduos estão querendo se reproduzir para passar cópias de si mesmo, o ideal era pensar que os genes utilizam os indivíduos para passar cópia dos genes. Por isso que o nome é gene egoísta. Não é que o gene é egoísta mesmo, mas é uma maneira metafórica de falar. Né? E aí, no último capítulo desse livro,
ele queria mostrar uma coisa que a gente chama de darwinismo universal, ou de ultradarwinismo. Normalmente quem usa o termo ultradarwinismo está usando em termo pejorativo, quem usa darwinismo universal está usando para defender, que é a ideia de que o processo de evolução por seleção natural ele não está limitado à biologia. Ele é um processo que pode acontecer com coisas não biológicas. E simplesmente para dar um exemplo, não era nada demais, para dar um exemplo de como esse processo da evolução por seleção natural poderia acontecer na cultura, ele criou o termo meme, que seria uma espécie de análogo cultural do gene. Enquanto na biologia a gente tem o gene que é passado por transmissão, né, por sexo, ou por, né, o coronavírus enfia o gene dele na gente, também é um jeito de passar gene, certo? A gente não está fazendo sexo com o coronavírus, é outro modo de passar o gene. Na cultura, você tem o meme, que seria uma espécie de unidade de cultura, que seria passado de uma pessoa para outra, através de aprendizagem social, imitação. Então, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu estou passando para você e para aqueles que estão nos assistindo o meme do meme, certo? Então, o que eu estou tentando fazer é infectar, de certa maneira, a cabeça de vocês com um meme, ok? Ou seja, com uma informação cultural de qual é o conceito original de meme. Esse é um meme, é um conjunto de memes que eu estou agora tentando passar para quem está aqui ouvindo a gente. E aí você poderia ter um processo de evolução por seleção natural dos memes. Os memes evoluiriam. Okay? É o mesmo processo. Gustavo, eu estou olhando aqui você falar, eu estou com receio de você dar spoiler, rapaz, nas minhas perguntas. mas que legal, cara, muito legal. Eu peguei aqui o teu livro e a tua tese de doutorado sobre, não sei se eu posso chamar de memética, mas eu vou chamar a vinheta e a gente vai conversar sobre a tua pesquisa no doutorado, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Beleza, vamos embora. Me fala uma coisa, deixa eu pegar uma espinha dorsal aqui para ficar muito claro. Eu te confesso que a primeira vez que eu li sobre as tuas pesquisas, superficialmente, eu tive uma impressão totalmente equivocada e quando eu recebi o livro, eu pedi para você mandar o livro, né? Pedi para você mandar para mim aqui, a tua editora me mandou, aí eu vi a riqueza e a profundidade desse estudo. Então, eu gostaria, assim, até mesmo para ficar claro para quem está nos assistindo, pode ser da academia ou fora da academia, uma espinha dorsal. Eu queria saber qual foi o objeto da tua pesquisa, da tua tese do doutorado, para a gente pegar uma linha de sequenciamento. Qual foi? Tranquilo, tranquilo. Eu vou até começar ali um pouquinho antes, se você me permitir. Por favor. Eu entrei na filosofia querendo estudar filosofia antiga, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Na filosofia, eu descobri um professor que mudou completamente a minha vida, Sérgio Luiz de Castilho Fernandes, que infelizmente já faleceu, e ele me apresentou a filosofia da mente, que é a filosofia que discute o que é a mente, a relação entre mente e cérebro, o que é a consciência, se a consciência é física ou não é física. Aí eu fiz monografia em filosofia da mente e fiz mestrado em filosofia da mente. Você chegou a alguma conclusão, cara? Eu entrevistei um monte de gente sobre a filosofia da mente, corpo e mente. Cara, a impressão que eu tenho, como um sujeito distanciado, é que ninguém chegou a alguma conclusão específica ainda. Estou errado? Não está, não. Mas na filosofia, eu defendo que chegar a conclusões não é a nossa meta. Legal. Legal. Inclusive, mas aí a gente vai desviar completamente da entrevista, mas eu estou saindo agora para pós-doutorado. Eu vou fazer pós-doutorado com talvez dois dos maiores filósofos da mente vivos, que é o David Chalmers e o Keith French. Fica uma proposta a gente bater papo sobre isso, porque é muito interessante no futuro. No futuro, agora vai fugir completamente. Vamos voltar para os memes aqui. Isso. Então, mas aí lendo o Filosofia da Mente, eu encontrei um filósofo chamado Daniel Dennett, que é, na minha opinião, o maior filósofo vivo. Está bem velhinho, mas está vivo ainda. E que trabalha o conceito de meme do Richard Dawkins. E eu decidi, então, trabalhar o conceito de meme original, esse conceito que eu estava explicando para vocês, no meu doutorado.
Então, meu doutorado, a ideia foi pegar o conceito de meme e explicar o que é esse conceito, de onde ele vem, como é que ele funciona, e tentar ver se eu conseguiria fazer alguma fundamentação epistemológica, ou seja, dentro da filosofia da ciência, fundamentar aquela memética. Isso é 2009, foi quando eu defendi. Então, eu entrei em 2004 no doutorado. 2004 é o mesmo ano que o Facebook nasceu. Então, nessa época, o termo meme não tinha sentido de meme de Facebook. O termo meme Facebook vai surgir bem depois. O único sentido mesmo do termo meme que tinha nessa época era o sentido original, que depois deu origem ao sentido do meme de Facebook. E foi, na época, e talvez até hoje, eu não tenho certeza, a primeira tese de doutorado, ou, na verdade, o primeiro estudo acadêmico no Brasil específico em relação a esse tema. Você tinha uma outra pessoa que já tinha uma outra publicação, mas eles mais pegavam o conceito de meme original para trabalhar alguma outra coisa específico, fazendo todo um trabalho sobre meme. A minha tese de doutorado, com certeza, foi a primeira. O que acabou fazendo com que ela ficasse grande demais, inclusive. Um dos motivos pelo qual eu quis fazer esse livro aí que você mostrou é dar uma boa reduzida para deixar mais acessível, porque se for ler a tese, ela é muito grande. Eu ia te pedir para falar um pouquinho sobre esse livro, assim, bem en passant. Você conseguiu fazer uma ponte para o grande público ou ele está muito acadêmico? A ideia do livro é estar o mínimo acadêmico possível, certo? Se não estiver, é porque eu falhei. A verdade é essa. Porque eu tenho particular interesse de que as coisas que eu falo, ou as coisas que eu estudo, ou o modo como eu penso sobre o mundo, possam transitar fora da academia, muito mais até do que dentro da academia. Então, eu sempre tento, em qualquer coisa que eu escrevo, deixar com que uma pessoa que é leiga consiga entender, até para mim. Cara, Embora eu seja acadêmico, eu sou acadêmico porque meus pais também são acadêmicos, os dois são pesquisadores, engenheiros de universidades federais, então eu nasci no meio acadêmico. Eu tenho uma certa rusga com a academia e essa torre de marfim, que eles falam só para si mesmo, num negócio que é meio automasturbatório, eu não gosto muito disso, não. ô, Gustavo, não sei se você deu fez um sobrevoo sobre as minhas entrevistas. Uma das propostas do meu canal é bater nas portas da academia e socializar o conhecimento. A Hannah Arendt, ela entrou em crise existencial. Eu tenho um particular interesse pela Hannah. Ela nasceu no começo do século XX, morreu na segunda metade. Nós temos um grande professor em Hannah Arendt, eu vou até anotar aqui o nome dele para você depois. Beleza. Deixa eu te falar assim, o porquê da minha curiosidade com ela, entre aspas. Aí. Ela nasceu no começo, morreu na segunda metade, atravessou 2 grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda, judia. Namorou com um nazista. Foi presa durante o Holocausto, vazou, fugiu lá da França por meio de florestas e foi para os Estados Unidos. E ela entrou em crise existencial e falava por que da crise existencial. Ela não entendia que o que ela estava produzindo em termos de filosofia era depositado para a sociedade. Ela falava isso, ficava enclausurado na Torre de Marfim. E eu gosto muito quando eu ouço, e tenho encontrado vários pesquisadores que falam isso, que querem expor o conhecimento produzido, as pesquisas para a sociedade. As universidades federais, na verdade, você sabe que quem paga as pesquisas é o contribuinte, então nada mais natural que seja devolvido o conhecimento ou retribuído para a sociedade. Mas legal você falar sobre isso. E tem um cara que estuda corpo e mente lá em Brasília, Leclerc, canadense. Leclerc? Eu entrevistei ele. E ele falou a mesma coisa, viu? Ele falou a mesma coisa, do enclausuramento do conhecimento. Mas vamos voltar aqui. Eu sou mineiro, gosto de prosear. Se a gente bobear e for tomar uma cervejinha 1 hora, você vai ver que eu gosto de falar de tudo. Mas vou voltar aqui, na espinha dorsal. Eu gostaria que você falasse sobre o fenótipo estendido. Como é que é isso? Ok, tá. Curiosamente, o fenótipo estendido é também uma ideia que a gente atribui normalmente ao Richard Dawkins, o mesmo pai do conceito de meme e de gene egoísta.
A ideia é, lembrando aqui para o pessoal que não está lembrando direito, aquela aula basicona de biologia. Você tem o genótipo, que são seus genes, e os genótipos produzem o seu fenótipo, que é seu corpo, o modo como você, de certa maneira, se expressa no mundo e se relaciona com outros, né? Porque eu não me relaciono com você passando meus genes para você, eu me relaciono aqui através do meu corpo, da minha fala e tudo mais. O que o Richard Dawkins falou é que a gente não deveria entender o nosso fenótipo, ou seja, aquilo que o nosso genótipo produz, como sendo limitado à beirada do nosso corpo, a nossa pele, no caso dos humanos, né? Que a gente poderia entender coisas que são parte do ambiente também como parte dos fenótipos dos genes de certos animais. Então, por exemplo, uma teia de aranha, por exemplo, cada espécie de aranha normalmente vai ter um formato específico de teia para um tipo específico de ambiente, para um tipo específico de presa. E a aranha, no caso, não todas, mas a maioria já nasce sabendo fazer aquela teia, ela não precisa aprender. Então, isso quer dizer que, do mesmo modo que a pata da aranha é parte do fenótipo da aranha, a teia da aranha também é parte do fenótipo da aranha. Ela é uma coisa no mundo, não está colada à aranha, não é uma parte da aranha, mas é uma expressão dos genes da aranha. E conhecimento transmitido pelo gene. Pelos genes. E mais interessante ainda, existem alguns casos onde o fenótipo de um determinado gene pode ser uma mudança comportamental em outro indivíduo, de outra espécie. Você tem casos, por exemplo, onde... você tem um caso clássico, por exemplo, onde um gene, se eu não me engano, é um fungo, eu posso estar errado exatamente se é fungo, mas eu acho que é um fungo, que infecta um parasita, infecta normalmente uma formiga, alguma coisa assim, e o que ele faz? Ele muda o comportamento desse inseto, para o inseto subir até o alto da grama e ficar lá parado. Olha Por quê? só. Porque ele quer que esse inseto seja comido. Porque quando esse inseto é comido, esse fungo vai parar lá dentro do estômago do animal que come e é lá que ele se reproduz. Você sabe que eu estou assim encantado? Eu fui fazer, comentei com você na prosa prévia, né? O pessoal já sabe que eu faço a prosa prévia, que é um bate-bola aqui inicial, que eu fiz um ano de ciências biológicas pelo encantamento que eu tinha pela genética e evolução. Aí no interior de Minas, eu fui para BH e acabei mudando de área. E eu queria fazer, eu vim para Campinas no passado para participar do projeto Genoma, que na época estava nascendo aqui em Campinas e era coisa de ponta. Hoje está generalizado. Claro, e a teoria da evolução, cara, ela sempre me encantou, mas ao mesmo tempo como um sujeito que eu sou um pouquinho, como é que eu posso falar, cara? Eu duvido de tudo o tempo todo. Eu faço questão de fazer isso. Então, assim, eu fico curioso, encantado pela teoria da evolução, como não surgiu nada para tentar derrubar, na ciência, para tentar derrubar o evolucionismo. Assim, sabe aquele conhecimento que é assentado dentro do conhecimento científico e ninguém, não aparece nenhum louco para tentar buscar outra coisa. Então, a gente pode falar sobre isso aí, mas a gente vai mudar um pouquinho do rumo da nossa prosa. Quem sabe, no final. Isso aqui está virando um podcast, sabe? O meu canal, e está valendo um pouquinho de tudo, mas depois a gente volta. Você quer falar mais um pouquinho sobre o fenótipo e o Olha, genótipo? eu acho que o melhor exemplo para o pessoal entender o fenótipo estendido, que é mais próximo da nossa realidade, né? Porque um carrapato ou uma formiga que sobe a grama não é muito próximo, o vírus da raiva, né? Porque ele é transmitido de uma maneira muito específica, ele tem que passar da saliva para o sangue. Então, por causa disso, ele pega, por exemplo, um cachorro que está com raiva, ele muda o comportamento do cachorro. Primeiro, ele fica babando, para dar muita saliva para ele poder passar, e segundo, ele fica com raiva. Ele quer atacar, quer morder. Mas por quê? Porque esse é um vírus mudando o comportamento do cachorro para fazer com que o cachorro ou outro bicho que tenha raiva morda com bastante saliva para juntar saliva e sangue para ele poder se reproduzir no corpo do outro animal. Isso a gente pode entender como uma mudança no comportamento do cachorro, que é, na verdade, parte do fenótipo do vírus. Seria um fenótipo estendido. Rapaz, esse conceito de fenótipo estendido, é claro que a ciência foi pesquisada e desenvolvida à luz do indutivismo e do dedutivismo, com certeza, para ter uma comprovação científica. Ele é extremamente interessante. Eu não vou entrar por aí, mas eu acho que deve resvalar nas questões aí, quase que da mente, da consciência. Mas Sim. né? Mas deixa eu voltar aqui, então.
Existe gente hoje que trabalha até com a chamada mente estendida, mas aí também não vamos entrar nesse assunto não, que é outra coisa. É muito legal, né, cara? Muito legal. Sei. Me fala um pouquinho sobre a psicologia evolutiva. Ótimo. A psicologia evolutiva, na minha opinião pessoal, é simples bom senso, na verdade, porque a gente sabe que o nosso corpo foi desenvolvido através de um processo evolutivo que se deu, no caso dos seres humanos específico, né, passagem por Homo sapiens, se eu não me engano, é a África, cerca de 400 mil anos atrás. Então, a gente sabe que as nossas mãos foram desenvolvidas para certos princípios evolutivos, o modo como a gente caminha, a gente sabe que o nosso corpo foi desenvolvido para sobreviver a um certo tipo de ambiente em um determinado momento. E a gente sabe que o nosso cérebro é parte do nosso corpo. O nosso cérebro é uma parte do nosso corpo, assim como o nosso estômago e nosso pé. E a gente sabe que o cérebro também passa por um processo de evolução, que a gente consegue ver esse processo de evolução comparando o nosso cérebro com o cérebro de outros animais, ou comparando a caixa craniana nossa com a caixa craniana de nossos antepassados. Então, é natural esperar que o cérebro tenha passado por um processo de evolução também. E se o cérebro, de certa maneira, ele comanda o nosso comportamento, o nosso jeito de estar no mundo, então é esperado que esse jeito de estar no mundo tenha também passado por um processo de evolução. E a psicologia evolutiva, então, ela vai estudar a nossa psicologia, o modo como a gente se porta no mundo, baseado nesse processo evolutivo. No caso, o nosso cérebro é quase em tudo idêntico ao cérebro de um antepassado, um Homo sapiens, que vivia na África 400 mil anos atrás. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tivesse uma máquina do tempo, voltasse lá no passado, pegasse um bebezinho Homo sapiens que acabou de nascer, trazesse para a nossa sociedade contemporânea, ele ia ser uma pessoa como nós. A gente não ia conseguir ver absolutamente nenhuma diferença. A gente é da mesma espécie. Na verdade, isso é curioso saber, inclusive, o nosso cérebro, comparado com os cérebros mais antigos, foi uma diminuída de tamanho. Se for comparar com o Neandertal, é interessante. A gente normalmente acha que a gente tem a maior cabeça, porque somos os mais inteligentes, mas houve um processo de diminuição, talvez por conta, inclusive, da noção de mente estendida, ou seja, a gente botou no mundo certas coisas para fazerem coisas pela gente, de modo que a gente não precisa fazer com a cabeça. Nem, sei lá, calculador, por exemplo. Bom, se isso é verdade, então quer dizer que existem certas estruturas no nosso cérebro que foram desenvolvidas para resolver problemas, que eram problemas do Homo sapiens, há 400 mil anos atrás, na savana africana. E essas estruturas permanecem. E a psicologia evolutiva é que vai estudar essas estruturas, e ela estuda isso mostrando como certos comportamentos nossos atuais, eles não fazem muito sentido se a gente for ver pela perspectiva atual, mas eles fazem muito sentido se a gente for ver pela perspectiva evolucionária. Por exemplo, o fato de que a gente não consegue praticamente parar de comer doce. Hoje em dia, a disponibilidade de doces é enorme. E hoje em dia todo mundo sabe que a quantidade grande de doces tende a levar a diabetes, ou pelo menos obesidade, mas por que a gente não consegue simplesmente comer a quantidade natural, normal de doces que a gente poderia ter? Porque numa savana africana, uma fruta, uma coisa doce, era muito rara. Então, o cérebro desenvolveu simplesmente, olha, quando você achar algum doce, come. E a gente comia. E isso não foi muito problema até, sei lá, 60 anos atrás. Depois começou a ter doce em qualquer lugar, em tudo tem doce, e aí agora isso virou um problema. Então é um processo que agora é desadaptativo, mas foi originalmente adaptativo. E o que a psicologia evolutiva vai estudar é justamente isso. Legal. Eu vou fazer um comentário, eu vou abrir um parênteses, e eu mesmo já vou fechar o parênteses, vou pedir para você não comentar. Não comentar e nem responder. Mas no futuro, quando a gente voltar a prosear, e eu quero muito, porque está muito interessante. Ainda mais que a gente tem áreas de interesse muito comuns, né? Sim. Cara, o grande hiato do evolucionismo, e me parece, aí você vai poder me corrigir no futuro, não hoje, dos estudos de corpo e mente, é o momento em que a consciência, ao longo da história da evolução, foi colocada no ser humano. Ninguém conseguiu ainda definir isso. E o pior, começa a ter uma queda de braço aí entre
aqueles que pensam a filosofia contemporânea excluindo a metafísica e aqueles que consideram a metafísica no pensamento filosófico. Tudo bem, para mim, isso tudo me encanta, me fascina, e eu gosto de ouvir todo mundo. Alguns falam assim, o momento em que surgiu na escala evolutiva, ou quem acreditará assim, na metafísica, eles costumam falar o seguinte, em que momento foi colocado no ser humano. Aí já fecha parênteses, eu vi que você gostou, mas a gente vai voltar a falar disso. Eu fico com vontade de responder, mas tudo bem, vou deixar para a próxima. Cara, eu gostei dessa tua vontade. A gente vai voltar a falar disso no futuro, com certeza. E você já está convidado. Não sei se você... Se nós estaremos aqui depois da pandemia, mas a gente ainda vai tomar uma cervejinha junto para poder conversar muito no mercado. Eu gosto muito de mercados, um boteco no mercado. Mercado Central lá de BH. Ou Central de BH, ou de Campinas, nós vamos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aí. Cara, essa pergunta, quando eu vi que você abordou no teu livro, na tua pesquisa, eu falei, opa, eu gosto disso. Eu sou engenheiro civil. Sou engenheiro civil, eu sou cartesiano. Até onde eu permita que eu seja. Vou fazer essa pergunta com bastante clareza. Há fundamentação científica na pesquisa acerca da memética? Sim, a ideia da minha tese, isso foi o foco da minha tese de doutorado. Certo? Ela ficou grande porque, como era a primeira, eu tive que explicar o que era memética, de onde é que vem, o que é meme. Aí ficou grande. Mas o foco mesmo, se você for perguntar qual é a questão que eu estava tentando responder, é essa. Se existe uma fundamentação científica para os memes. E a resposta que eu dei, na verdade, não é uma resposta muito direta, mas acho que é uma resposta suficiente. Eu falo que é o princípio do tigre ou do urso. Né? Se você está numa floresta com seus amigos e tem um tigre ou um urso correndo atrás de você não precisa correr mais do que o tigre ou o urso. Você só precisa correr mais do que um dos seus amigos. O que ficar para trás vai ser comido. Essa é uma piada clássica, muito bom. Sim, exatamente. E eu acho que é o mesmo vale para ciências. Ou seja, você não precisa ser mais fundamentado epistemologicamente, né, cientificamente, do que uma ciência que efetivamente já exista e seja considerada ciência. Você não precisa pegar a memética e botar sobre padrões epistemológicos. O que a gente chama de padrões epistemológicos são padrões do que alguma coisa tem que fazer para ser chamado de ciência. A gente não precisa botar sobre os nossos padrões perfeitos de epistemologia. Simplesmente a gente pode comparar o que a memética é hoje com o que era, por exemplo, a biologia quando ela estava começando. Na verdade, a biologia evolutiva quando ela estava começando. Né? Darwin publica em 1859. De modo que, se a gente faz essa comparação, a gente consegue ver, olha, a memética, na verdade, ela não está muito atrás em termos de base epistemológica, ou seja, capacidade de se transformar em ciência, do que a biologia estava naquela época. E se a gente tentar botar na memética hoje os padrões que a gente bota na biologia hoje, aí a memética fracassa, sem a menor dúvida. Mas se a gente botar os fundamentos epistemológicos que a biologia sofria no começo, aí você pode falar, não, é possível desenvolver porque tem alguma coisa aqui. A única coisa mais difícil, e isso não está nem no livro, nem na tese, porque, na verdade, é um desenvolvimento posterior. Né? A ciência vai andando, e as coisas vão mudando, e a gente vai vendo como é que as coisas que a gente estuda se atualizam em cima disso. Uma grande dificuldade na memética era você ter a base empírica, ou seja, onde que você coleta dados para estudar. Isso é um problema também em todas as ciências sociais humanas, que a gente não pode simplesmente pegar pessoas e ficar fazendo experimentos com ela como se não fosse nada. E eu acredito que agora exista, sim, uma possibilidade de trabalhar, isso então é coisa posterior a esse livro, uma possibilidade de trabalhar a base empírica da memética dentro dos modelos que a gente chama de data mining e big data, que são modelos que coletam dados na internet, é o que o Facebook faz com a gente, por exemplo, fica coletando nossos dados, certo? E vende esses dados para empresas. Trabalha os algoritmos, né? Sim, sim. E coisas como Facebook, cartão de crédito, Instagram, tudo isso está coletando nossos dados e está sendo usado, inclusive, como a gente viu no caso dos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos foi a Cambridge Analytica, né? Foi utilizado para tentar mudar o resultado da eleição norte-americana, mudando a intenção de voto das pessoas.
Então, o que ele faz? Ele tem um dado sobre você e ele direciona uma propaganda que é específica para você e ele consegue medir se você está mudando de comportamento ou não. E vai atualizando. Gustavo, para ficar claro para mim e para quem está nos assistindo, Claro. hoje, com os bancos de dados, você entende que é possível coletar informações, isso acontece o tempo todo, né? Dos memes e dar um tratamento estatístico para fazer um estudo sobre eles, é isso? Eu acredito não só que é possível, eu acredito que está sendo feito. Não é chamado de memética, porque, como eu disse, o termo meme agora tem sentido mais meme de Facebook, certo? Então não é mais o sentido original, mas já está sendo feito e já está sendo aplicado na gente, na verdade. A gente já tem algoritmos que tentam mudar o nosso padrão de compra, o nosso padrão de comportamento baseado nos dados que eles têm sobre a gente, certo? E as redes sociais, é bom que todo mundo saiba, né? Elas servem para isso. Elas são uma máquina de coletar nossos dados para ser vendido para outros. Né? E eles compram esses dados porque eles querem vender nossos produtos para a gente. Né? E eles fazem isso não simplesmente botando um anúncio no Facebook, mas direcionando um anúncio específico para você e um anúncio que foi pensado para mudar exatamente o seu comportamento. Certo? Eles vão lá ver o Deodato, que tipo de coisa que ele curte, que tipo de coisa que ele faz, que tipo de coisa que ele gosta. Então, como é que deve ser um anúncio para fazer o Deodato comprar esse negócio? E isso, para mim, certo? Uma fonte de dados para se desenvolver a memética. A gente não precisa mais pegar a pessoa e botar ela numa caixa, sei lá, para fazer um experimento social com ela. A gente tem os dados, a gente consegue fazer modelagem nesses dados, essas modelagens já estão sendo feitas e a gente consegue coletar os resultados dessa modelagem. Então, me parece que existe a base de dados e é possível fazer uma ciência dos memes, embora vai se chamar outra coisa. Ok. Vou voltar, você fez na abertura, eu até brinquei com você, porque, olha, cuidado, não vai dar spoiler, porque eu queria te fazer essa pergunta aqui para ficar bem clara, essa que eu vou fazer agora. Sei. Fala de novo, você já falou, mas repete o que é um meme, e eu vou colocar uma pimentinha nessa pergunta. Okay. O que é um meme? E considerando aí, olha só, o evolucionismo, entre aspas, você pode me corrigir se eu estiver errado, aplicado à memética. Os memes vão evoluir. Então, o que é um meme e o que vai acontecer com os memes? Ok. A ideia do meme, então, é que ele é uma unidade de cultura, certo? O que exatamente seria uma unidade de cultura talvez não seja tão importante também, porque, como eu disse, assim, a unidade, o gene como uma unidade de informação biológica também não é tão clara que nem a gente aprende no colégio. É muito mais complexa do que aquele estudo original dos anos iniciais de biologia. Tá? E a ideia é que o meme vai passar, uma informação que é passado de pessoa a pessoa por um processo de transmissão social, aprendizagem, imitação, alguma coisa desse tipo. Okay? Então, todo o nosso comportamento, toda a nossa cultura, tudo aquilo que a gente não passa biologicamente um para o outro, a gente está passando memeticamente. Falar que eu passei memeticamente é a mesma coisa que falar que eu passei culturalmente. Okay? Então, por exemplo... Desculpa, a gente está falando do fenótipo estendido, cara, aplicado aos memes? Tem uma relação com o fenótipo estendido, mas a diferença dos memes do fenótipo estendido é que o fenótipo estendido é a influência do gene, por exemplo, no comportamento. Tanto do fenótipo estendido quanto da psicologia evolutiva. No caso do meme, a diferença é realmente do meme. Ok. Certo? Então, pensa, por exemplo, numa música de carnaval. A gente está num momento propício para entender isso, porque a gente está sob uma pandemia. Né? Uma pandemia, no caso, a gente tem um vírus que se espalha com uma certa velocidade, né? E a gente sabe que o modelo das pandemias costuma ser um modelo padrão de sino, onde você já começa devagarzinho, de repente sobe, e depois tem um pico, e depois desce, curva de Gauss. De novo. Curva de Gauss previsível, clássica. Sim. A gente consegue fazer essa mesma curva, por exemplo, uma música de carnaval, certo? Começa devagarzinho, vai subir, vai atingir um pico, depois desce e estabiliza. Então, eu consigo aplicar o mesmo modelo que eu aplico para uma epidemia virótica, eu consigo aplicar para uma epidemia memética, uma música de carnaval, por exemplo. Certo? Então, a ideia da memética é isso, é você poder aplicar os modelos da biologia evolutiva na cultura. Okay? E isso vai implicar que existe, sim, um processo de evolução cultural.
evolução aqui tem que ser entendido no mesmo sentido que é entendido na biologia. Na biologia, evolução não quer dizer melhoramento, quer dizer só mudança, certo? A partir de um certo processo. Adaptações. Adaptações. Essa adaptação ao ambiente imediato, né? Uhum. Os animais não evoluem no sentido que melhoram, certo? A gente não é o topo da cadeia, não tem nada disso. A cultura aconteceria a mesma coisa. Eu acho que o exemplo mais claro de evolução memética, aquele que todo mundo conhece, é o exemplo de evolução da linguagem. A linguagem é um meme. A gente não aprende biologia. Desculpa, você sabe que a hora que eu estava assim, fazendo o sobrevoo no teu livro e tal, me veio assim, por exemplo, eu preciso perguntar para o Gustavo sobre a linguagem. Porque ela é dinâmica, ela é viva, ela muda, e a memética trata dessas... das mudanças, da evolução nos memes. Desculpe, Sim. continue aí. Não, mas é isso mesmo. A linguagem, a gente sabe, se a gente estuda a história da linguagem, na verdade é até engraçado, isso é uma piadinha meio que histórica, que quando Darwin propôs o modelo de teoria da evolução por seleção natural, os linguistas olharam para aquilo, linguista histórico, que estudava a história da linguagem, e falaram: estou vendo novidade nenhuma, isso que a gente já faz aqui há muito tempo. Boa piada, né? É uma piada clássica. Não, isso de fato aconteceu, sabe? E é um interesse histórico, porque os linguistas já fazem árvores genealógicas, eles chamam de genealógica, é o mesmo termo que a gente faz na biologia, e que a linguagem mãe vai dar origem a linguagens filhas, que evoluem com o tempo e evoluem com o processo de pequenas mudanças que vão se adaptando, de certa maneira, ao ambiente dele. Você deu uma estudada na filosofia da linguagem, cara? Eu não estudei tanto filosofia da linguagem, como estudei mais a linguística mesmo, linguística histórica, certo? Para ver um pouquinho. Isso é uma coisa que eu adoraria ter tempo de estudar. Tem horas que eu gostaria de acreditar em reencarnação, só para poder ler algumas coisas que eu já sei que eu não vou conseguir ler nessa vida. Mas eu adoraria poder estudar. Pitágoras foi perseguido por causa disso, hein? Sei, ele acreditava. Platão também. Sei. Mas legal. Eu estudei linguística histórica. Sei. Eu queria te fazer outra pergunta. Tem um capítulo da tese de doutorado só sobre linguagem. Ah, é? E tá no livro aqui, cara? Não, porque aí já era muito acadêmico, aí eu imaginei... No livro tem exemplos de um grande pesquisador que é antropogeneticista, chamado Cavalli Sforza, lá da Itália, que tem alguns exemplos onde ele usa exatamente o que a gente chamaria de memética. Ele pega os modelos da biologia, aplica na cultura e vai mostrando a transmissão linguística. Legal. Depois eu vou ver se eu coloco o link na descrição do vídeo da tua tese, que aí quem estiver interessado entra lá no capítulo específico sobre a linguagem. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. O assunto é tão interessante. Você se considera... Você acha que você foi corajoso e arrojado em trazer essa pesquisa? Ou você acha que você entrou num campo extremamente complicado? Chegou em algum momento que você achou que não ia dar conta? Eu acho que todo doutorando tem aquele momento em que ele fala assim: nossa, o que foi que eu me meti? Acho que isso faz parte do doutorado. Coisa que no mestrado é um pouquinho mais raro, porque o mestrado só ocupa 2 anos, então você tem que correr. O doutorado você tem que pensar um pouquinho mais e você acaba caindo nessa. Mas eu sempre tive interesse, isso é desde a graduação, por certos temas que, por algum motivo, não são muito estudados aqui no Brasil e que são do que a gente poderia chamar propriamente dito de filosofia contemporânea, ou seja, de filosofia que está sendo feita no momento atual, e não filosofia contemporânea no sentido tradicional de filosofia que foi em 1900 para cá. Você não percebeu a pimentinha aí que o Deodato colocou na mesa. Porque tem uma briga danada. Um olhar, né, que às vezes é depositado pelo hemisfério norte sobre a filosofia aqui no hemisfério sul. Fala, no Brasil não se produz filosofia, se produz, não se produz. Cara, é esse arrojo, essa coragem que, assim, particularmente me agrada demais quando eu estou entrevistando alguém. Eu estou vendo filosofia sendo feita, entendeu? Mas fecha aí, cara, foi só uma pimentinha. Eu joguei uma casca de banana para te provocar. Mas você está certíssimo, certo? Aqui no Brasil a gente tem muita história da filosofia e não tanto esse debate contemporâneo, mas isso está mudando. Legal. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, já nessa linha aí. Como é que você vê a questão do sujeito e da criatividade na ciência da memética?
quais são as considerações que você faz sobre essa perspectiva? Ok, essa foi uma das coisas que eu achei, essa não era o foco da minha tese, mas foi uma das coisas mais interessantes que eu vi como uma espécie de descoberta da tese, ou seja, algo que surpreendeu até a mim mesmo enquanto eu estava lá pesquisando, né? Porque é comum que quando a gente explica o que é um meme e a memética para uma pessoa, ela se sinta desconfortável porque ela sente que, na verdade, quem comanda o comportamento dela não é ela, mas sim os memes dela. E faça essa distinção entre eu e os meus memes, certo? E os memes, de certa maneira, comandam um comportamento. E é comum também, todo mundo tem essa intuição, de que aquelas coisas que são novas, que você produz, são invenções suas. Então, que a sua criatividade é meio que um produto do seu engenho, ou qualquer coisa assim. E são duas coisas que eu não concordo, já não concordava de início, certo? E foi duas coisas que eu consegui desenvolver também num subcapítulo, aí, na verdade é parte de um capítulo e um artigo que está nesse livro aí, dentro da memética, e tentar explicar pela perspectiva memética. Pela perspectiva memética, essa ideia de que você tem uma espécie de controle dos memes sobre um eu não faz sentido, porque a própria noção de eu é uma construção memética. Ou seja, então não tem a briga. Você não é outra coisa que os memes que vêm de fora controlam você. Você é o conjunto dos seus genes e o conjunto dos seus memes. Certo? Os seus genes, que são a sua parte biológica, e os seus memes, que são a sua parte cultural, trabalhando junto, faz você. Ok? Você não é outra coisa além disso. Certo? E tanto os seus genes quanto os seus memes não foram criados por você. Eles vieram para você, certo? Os seus genes vieram através de seus pais e seus memes vieram através também dos seus pais e de cultura que você aprendeu no seu dia a dia. E a criatividade, ao invés de ser entendida como um processo onde um sujeito, certo? Uma pessoa, produz algo novo porque ele tem um engenho, ou ele tem uma genialidade, ou ele tem uma capacidade de produzir algo novo, algo diferente, algo assim, ela passa a ser entendida como uma parte do processo evolutivo dos próprios memes. Porque a evolução mesmo biológica aqui agora, ela é criativa. Surgem coisas novas na evolução. O processo evolutivo, ele é criativo sem você ter que ter um sujeito criador, sem você ter que ter um arquiteto, um deus ou qualquer coisa assim. O próprio processo é criativo. E eu estou falando que o processo de você criar uma nova ideia, um novo produto, alguma coisa assim, é também um processo que é criativo, mas o que é criativo não é o sujeito, você, Deodato, eu, Gustavo. É o processo. Por conta disso, inclusive, na dedicatória que eu dou na minha tese de doutorado, eu dedico a minha tese aos meus memes, porque, para mim, quem escreveu a tese sobre os memes foram meus memes. Isso muda um pouco a perspectiva da gente entender o papel do sujeito e a relação do sujeito na cultura. E ajuda até a gente entender, por exemplo, por que tem pessoas que, por exemplo, são geniais em certas áreas, mas não são em outras. Se você imagina que a genialidade é uma coisa que a pessoa tem, você fica, por que ela não aplica aquela genialidade que ela usa na física, por exemplo, na política? É um grande físico, mas só fala merda na política. Por que não aplica? É porque a genialidade não é uma coisa que ele tem, certo? É um processo que está acontecendo ali de disputa de memes na cabeça dele. E esse processo é mais estimulante ali. Ele conseguiu trazer algo novo na física, mas não conseguiu trazer algo novo na política, o que é perfeitamente natural. A maioria das pessoas não gostam dessa visão, elas gostam de se sentir como eu estou no controle, eu tenho um sujeito, eu que comando o meu comportamento. Então, quando elas veem essa noção do sujeito e da criatividade na memética, elas normalmente, eu acho, inclusive, que esse é o principal motivo das pessoas não gostarem dessa visão de mundo. Já, para mim, esse é o principal motivo de que eu gosto dessa visão de mundo. Eu acho muito mais interessante o mundo assim do que o mundo com sujeitos livres, capazes de tomar suas próprias decisões sozinhos, sem influência de nada. Isso, para mim, não faz nem sentido, na verdade. Ô, Gustavo, e qual foi a conclusão que você chegou na sua tese, no final do teu doutorado? Não, eu não vou nem perguntar se você hoje já vê de uma forma diferente, porque aí seria um assunto para depois, porque é natural, né? Sim, claro. Mas lá na sua tese, quando você chegou no final, qual foi a conclusão?
A principal conclusão, eu já adiantei um pouquinho para você, que foi aquele do urso e do tigre lá, ou seja, a principal conclusão, eu peguei várias questões que criticavam a memética, fui desmontando uma por uma, certo? Mostrando que essas críticas não eram tão bem fundamentadas assim, e simplesmente concluí que a memética pode ser vista ainda como uma ciência, isso é 2009, né? Uma ciência por fazer, certo? E que não teria nenhuma crítica que fosse uma crítica epistemológica que tivesse já derrubado e jogado a memética fora, que, na verdade, se ela for dada a ela o mesmo espaço de desenvolvimento que foi dado, por exemplo, à biologia, no início, à física, à química, que ela tem a estrutura que ela precisa para tentar se desenvolver. Se vai se desenvolver ou não, aí é futurologia. Isso eu não faço. Não sei se vai se desenvolver ou não, certo? Mas que tem um espaço possível de desenvolvimento e que aquelas críticas, então, eram críticas exageradas, que se fossem utilizadas as mesmas críticas, a biologia lá no seu começo, a física lá no seu começo, a gente nunca teria biologia nem física, certo? Isso permitiria abrir um espaço, e esse espaço permitiria a memética se desenvolver. E, na época, eu defendi também que a base empírica da memética deveria ser pego, não nos Big Data, como eu falei para você agora, mas nas ciências sociais, e que ela serviria como uma espécie de cola que une essas ciências, porque na biologia, a biologia é uma área que estuda diversas coisas. Tem gente que estuda só célula, tem gente que estuda só planta, tem gente que estuda só panda, certo? Tem gente que estuda ambientes inteiros, ecologia. Isso tudo é muito separado, mas o darwinismo, a teoria da seleção natural de Darwin, ele permite fazer uma cola que une isso tudo num modelo só. E que a memética poderia pegar as áreas da cultura, certo? E que inclui a pedagogia, a psicologia também, que inclui jornalismo, que inclui marketing, que inclui história, poderia fazer uma cola e falar, olha, isso tudo é um processo só que está acontecendo, e esse é um processo de evolução por seleção memética. Ok, Gustavo. Gustavo, a gente está caminhando para o final. Eu queria saber se eu deixei de fazer alguma pergunta que você consideraria que seja relevante. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Ou tá bom para ter uma ideia geral da tua tese? Eu acho que a ideia geral você passou muito bem. Acho que as perguntas foram bem tranquilas. Talvez lembrar aos nossos colegas que estão assistindo que, embora o termo meme original que eu estudo e o meme de Facebook não seja exatamente o mesmo termo, os memes de Facebook são, sim, memes no sentido original, certo? Ou seja, são processos culturais que são passados de pessoa para pessoa, no caso, através de apertar um botãozinho de compartilhamento, e que você pode fazer uma curva evolutiva dos memes de Facebook, e do mesmo jeito você pode fazer uma curva evolutiva do Gênesis, sem problema nenhum. Ou seja, embora o termo meme tenha se transformado em outra coisa, os memes de Facebook não deixaram de ser propriamente memes. E é uma das coisas que existem pessoas estudando, especificamente aqueles memes de Facebook, e eles podem sim estudar eles dentro de uma perspectiva onde eles são memes originais. Não tem, seria uma pesquisa até razoavelmente simples de fazer, porque você tem acesso aos dados todos, os memes estão aí na internet. É muito mais fácil estudar meme de Facebook do que estudar, por exemplo, como que uma gíria nova passa no comportamento de uma população, porque isso é muito mais difícil de coletar dados. Ok. Gustavo, muito obrigado. A gente volta a conversar mais para frente aí, vamos ver a sua agenda, a minha aí. Eu gostaria de conversar especificamente sobre a mente. Um abração, muito obrigado. Alô, eu que agradeço. Aí você bota o link também do livro aí na sua bio aí, que aí o pessoal, se quiser não entrar a dissertar na tese, que é muito pesada, ir direto para o livro. Eu estava esquecendo, qual que é a editora? É Filokizar. Eu não sei se dá para ver direitinho. Tá bom. Manda o link para mim, para quem quiser comprar. Eu vou colocar na descrição e vou ver se eu coloco aqui na edição também. Bem embaixo aqui. Manda ser. Valeu. Um abração, cara. Outro.